Senhores telespectadores, uma mensagem especial no início deste duelo de ideias para os nossos telespectadores do Canal 20 dos Estados Unidos, para lhes dizer que o programa, segundo a informação que tenho, é transmitido às 7h30 da tarde, às segundas-feiras. Depois é repetido, mas a parte da repetição nós ainda não temos o horário dessas repetições, só aí é que vos poderão ajudar. Saudações especiais para todos os açorianos, de toda a parte em que nos estejam a ver e a ouvir. E hoje tenho um convidado especial comigo. Major Costa é uma figura muito engraçada, é um açoriano dos quatro costados, micalense, um homem especial de aventuras e de investigação científica, calculem vocês. Nós já vamos ver, já vamos falar com ele, já vamos tirar a limpo toda a sua vida até o último cêntimo. Major Costa, de onde é que Major Costa nasceu? Eu nasci em São José, em 1949, na antiga Canada Nova de Ramalhas, João Paulo II. E, diga uma coisa, o seu pai era continental? Pois, meu pai veio para aí em 39, no tempo da guerra. Portanto, ele veio como soldado do continente para cá. Os soldados de Lisboa. Soldados de Lisboa. E, portanto, enamora-se da sua mãe, casa com ela. Exatamente. E você é o único filho desse casamento. Desse casamento, exatamente. Mas o que é que aconteceu depois? Houve um drama na sua família no princípio? Claro, meu pai depois começou a trabalhar no Teatro Micalense, todas aquelas pedras que lá estão, com aqueles arabescos, conhecidos por arabescos de Alcobaça, foram praticamente feitas por meu pai. Portanto, ele trabalhava de pedreiro canteiro no Teatro Micalense Novo, porque o Teatro Micalense Velho era no Jardim Sena Freitas. Exatamente, no Novo. Portanto, ele trabalha ali, portanto, vem como soldado, casa, depois é desmobilizado e vai trabalhar para o Teatro Micalense. Exatamente. E o que é que acontece ali? Acontece que, sendo ele uma pessoa muito higiênica, ele resolveu, todas as vezes que acabava o trabalho, se meter dentro de um bidão de 200 litros e lavar-se. E apanhou uma pneumonia e ficou em casa umas semanas pensando que era uma gripe. E morreu. Infelizmente morreu por causa disso. E o Major Costa tinha? Na altura 2 anos. 2 anos, portanto era menino e moço. E a sua vida depois mudou muito por causa disso? Mudou bastante, porque minha mãe, sendo nova, e para poder me sustentar, foi-me pôr no gaiato. E fui para o gaiato com 2 anos. Tem ideia, tem recordação de não, do gaiato não, tem do patronato quando já tinha 6 anos. Portanto, aos 6 anos muda do gaiato? Do gaiato, porque a minha mãe nessa altura conheceu o que foi o segundo marido dela, mas como eu não fazia parte do pacote no casamento, tive que ir para o patronato e estive lá até aos 18 anos. Sei que no patronato tinha grande admiração por uma figura que era, enfim, a grande figura do patronato. Sim, a menina Jardelina, como a gente tratava, era muito carinhosa, a Dona Berta, a Dona Laudelina, a nossa mãe era a Dona Estrela, que é a senhora que cozinhava, fazia as sopas e o pão. Nós íamos apanhar ali na Mata da Doca a lenha e ali é que se fazia a nossa vida. Portanto, o patronato nessa altura era na Mata da Doca, sim. Hoje a pista... É o princípio da pista do aeroporto de Ponta Delgada, exatamente. Naquela zona. E, portanto, está ali até aos 18 anos. Até aos 18 e sai anos. Dali e vai para onde? Quando eu fui à inspeção, falei na altura com o sargento Viriato, quando é que entrava? Ele disse, a partir de segunda-feira já podes entrar se quiseres, mas já como voluntário. E assim foi. Entrei na segunda-feira seguinte, com 18 anos, fui fazer a especialidade, fui para a bateria. Qual foi a especialidade? Bateria, tirei primeiro como condutor. Sem que ano? Em 1969-70. Portanto, já a guerra estava instaurada, em plena guerra. Resistência, não é? Aquilo estava realmente... No pior momento. Começou em 61, 62 e estava... O Major foi mobilizado pelo ultramar. Eu fui para a Guiné, estive na Guiné 2 comissões, porque a primeira comissão acabei, não havia empregos aqui e ia para arranjar algum dinheiro, fiz mais uma comissão. A primeira comissão na Guiné? Na Guiné, e a segunda também. Em que sítio da Guiné? A Guiné foi toda, fiz parte de um pelotão de intervenção, porque percorria a Guiné toda, portanto estava no grupo de artilharia 7. Sempre na especialidade de bateria, portanto? Não estava como condutor, mas como tinha uma polivalência, era sempre muitas vezes... O pelotão de intervenção era sempre gente especialista em muitas áreas. E a primeira comissão, quanto tempo?
24 meses, e a segunda mais 27. Diga uma coisa, conheceu o governador da Guiné nessa altura? O Spínola e o nosso amigo, que depois foi o Fabião. Carlos Fabião. Eu conheci muita gente do 25 de Abril, Salgueiro Maia, foi gente que eu partilhei, na altura tocavam... Chegou a entrar em combate? Sim, infelizmente. Infelizmente porquê? Infelizmente porque da primeira vez que eu fui perdi 2 amigos e isso é sempre... Isso marcou, claro, naturalmente. Muito. Mas a guerra no ultramar abalou a sua formação psicológica? Abalou. Ou enrijeceu? Tornou-me mais duro, mas agora com a idade tenho sentido mais esse retrocesso daquele tempo, porque vem-me à memória coisas que não devia ter passado. Sim, portanto a memória é que o atraiçoa nesse campo, não é? E também a idade também, que já está mais frágil, não é? Mas portanto, é desmobilizado em que ano? Eu venho para os Açores em 73. Em 73, portanto antes da Revolução? Um bocadinho antes. Ali e agora vamos dar um salto para 1975, porque sei que você teve uma participação no 6 de junho. É verdade. Mas antes do 6 de junho eu fui convidado pelo saudoso Costa Matos, o engenheiro Costa Matos, para fazer parte do mapa de movimento para a autodeterminação do povo açoriano. E gostei muito, uma vez que tinha ido defender uma terra que não era minha, eu achava justo, devia defender a minha com unhas e dentes, porque era a sua. A minha. Mas a sua costela continental, eu sei que a família do seu pai é uma família aristocrática do continente. Tudo faz crer que sim, mas não é por aí que eu sou uma pessoa muito humilde nesse aspecto. Tive a surpresa de saber que a minha bisavó servia em casa de um grande senhor de Viseu, que era da casa de Bragança, e está uma história que aqui há 5 ou 6 anos atrás fiquei surpreso de saber que realmente a minha bisavó recebeu uma casa para que se calasse, porque daí vê a minha descendência. Muito bem. Agora saltamos então para o 6 de junho. O que é que foi o 6 de junho em Ponta Delgada? O 6 para de junho, si, na para sua mim, perspectiva. O meu 6 de junho é da maneira que eu participei, da maneira que eu fui imbuído com aquele espírito dos Açores se tornarem melhor, porque na altura a maior parte dos açorianos, quase toda, 99,9% são anticomunistas, e estava instaurado em Portugal o comunismo, e nós achávamos que devíamos ter uma participação para que isso não acontecesse, e foi daqui que talvez partisse o grito após o 6 de junho, para que Portugal também mudasse um bocadinho. Mas qual foi a sua participação nisso? A minha participação durante e depois? Começou porque nós no mapa fomos varridos, assim se pode dizer. Porque o mapa foi assaltado, não é? Foi assaltado, nós já tínhamos acordado pelo Costa Matos entregar as chaves, mas nós ainda não tínhamos retirado o que era nosso, o stancer, as coisas que lá estavam, e fomos obrigados também a sair pelo telhado e fomos para a clandestinidade. E aí criámos muitos movimentos, mas um ficou, que foi a FLA. Nós criámos na altura a FRIA, Frente Revolucionária para a Independência dos Açores, a MIA, Movimento para a Independência dos Açores, e depois a FLA. E nós decidimos pintar pela ilha toda e nas outras ilhas. Tivemos aderentes e algumas pessoas que se deslocaram daqui para lá também e para o continente, e que ficou realmente no povo, ganhou muita simpatia ao povo açoriano, foi a FLA. Porque, mas então, deixemos essa parte clandestina que, enfim, interessará noutra altura, noutro programa. Aqui interessa-me é só a sua vida. Sei que no 6 de junho aconteceu. Como é que entrou para o 6 de junho? Quem é que o convida para entrar na manifestação? Nós tínhamos feito uma reunião... Já é tempo de dizer nomes, não é? Não, já passou tantos anos e pode-se dizer, a puxar um bocadinho da cortina, porque isso foi sempre, andou sempre dependente de um secretismo, porque sabe, nós ficámos marcados e em todos os países já há sistemas de segurança. Quem é que fez parte dessa reunião? Essa reunião fez parte de muita gente, é bom da verdade. Só falta uma figura, que é uma figura que eu admiro e admirava muito mais, que era o Dr. Mota Amaral,
que foi uma pessoa que fez os estatutos da FLA. Vamos esquecer os que não estiveram. Quem é que esteve nessa reunião? Que se lembra? Nessa reunião teve muita gente, gente de fora, gente daqui da ilha, nomeadamente o Pavão, o saudoso comandante Pavão, o Aguinaldo Almeida, infelizmente não está cá. Aliás, havia elementos nossos que estavam ligados aqui à parte, se fosse necessária, bélica, porque nas nossas mãos teve as armas do Distrito de Reserva na Rua de Frias, e isso tudo por causa da sequência da violência que se criou e que veio de fora, que foi a Copcom que veio aqui, que bateu indiscriminadamente em toda a gente. Está a falar da Polícia de Choque. Na Polícia de Choque. E claro, isso mexeu com todos nós e pronto, nós fomos contra a violência. Mas essa reunião era para preparar o 6 de junho? Não, fomos falar com os lavradores porque nós sentíamos que havia um descontentamento geral na lavoura e no comércio e indústria e em vários tecidos comerciais e industriais dos Açores, e tentámos criar uma coisa grande. E estou lembrado de um senhor que já morreu há uns aninhos, morreu uns 7 ou 8 anos depois dos Finais da Luz, o José de Medeiros de Finais da Luz, e que eu sugeri a ele, se houvesse um burrinho que fizesse uma movimentação de chamar a atenção, ai queima corda, não sei quantos, e foi quando eu tive o prazer de conhecer o Vítor Almeida. Portanto, o Vítor Almeida é aquele que abre a manifestação em cima de um burro. Exatamente. Esse burro foi fornecido pelo Sr. Medeiros, não é? Pelo Sr. Medeiros, que me disse arranje, e veio arranjar transporte e colocou... E depois, vocês de onde é que começam a manifestação? Começamos no Largo do Campo de São Francisco, que houve muita gente que participou, que nos deu as varas, madeiras, os pães, o Armazém Canadá, o Sr. Oliveira também já falecido, as tintas Sim, na altura também deram-nos as tintas. Vocês fizeram os cartazes, percorreram a rua, aquilo veio aquela gente toda, tal, etc. E tal. Mas o senhor acabou... O burro acabaria isso tudo. O senhor acabou por não ser preso. Eu fui, não tive nada com isso. Mas aliás, posso dizer, toda a gente sabe isso, fui preso, fui o primeiro a ser preso no dia 8. Mas conta essa parte, que essa parte é que tem interesse. O que é que fui preso no dia 8 por seguinte. Portanto, a manifestação foi no dia 6 de junho de 1975. Sim, mas no dia 8 estava aí preso. E vocês foram no dia 9. Os restantes. Como é que foi preso? Fui preso pelo seguinte, porque... Não foi porque, eu quero saber como é que foi preso. Não, eu fui preso por uma razão específica. Fui isolado. Não, mas como é que foi? Como é que foram buscá-lo? Sim. Às 6h30 da manhã foram à minha casa, pessoas ainda que estão vivas. O senhor morava... No bairro Económico, no bairro Ataíde, e já tinha 2 filhos, pequeninos. Bateram-me à porta com as cunhadas da G3 e acordámos em sobressalto, e fui preso por amigos, 2 amigos, que eram o Maia e o ex-conhecido o Cacereiro, um indivíduo que joga futebol e é meu amigo, faz o favor de ser meu amigo. Disse: mas Jorge, lamento muito, mas tem que vir buscar e tens que vir connosco. Portanto, era o primeiro sargento. Meteram num carro, não é? Meteram num jeep e lá fui. Foi para onde? Fui para o comando. Na altura estava lá o Cassorino, o engenheiro, o general Magalhães, o Rico. Mas chegou a falar com eles? Falaram comigo, meteram fotografias numa mesa de refeitório com centenas de fotografias. Se eu conhecia as pessoas que lá estavam e que retirasse as fotografias das pessoas que eu conhecia. E eu retirei todas as que lá estavam. E disse: eu conheço esse, mas este é você, sou eu. O único que eu conheço aqui sou eu. Essas são minhas. E como eles viram que não iam levar nada dali, embora me dessem uns empurrões nos corredores. Quem é que deu os empurrões nos corredores? Foi realmente o Cassorino. O Cassorino deu-me uns empurrões na altura. Empurrou-me assim: siga para ali, vá para ali, puxa-me a guarda. Qual foi o seu posto na tropa? Eu fui soldado na tropa. E então fui metido numa cela cá embaixo, onde apareceu um moço da povoação chamado Vieira. Que era militar? Era militar. E conhecia-o já? Não conhecia. Vi na feição dele uma outra pessoa que depois ele veio-me a dizer na hora que era primo. E ficou com pena de mim e passou-me a tratar de mim, foi-me levar comida. Tive ali uns dias valentes, cerca de praticamente 14 dias.
E ele depois, no 12º dia, disse-me assim, epá, esqueceram-se de si. Mas você passou fome nessa cela? Não. Fui tratado com dignidade, normalmente, com o rancho do dia, com o café do dia, o pão, tudo, não faltei nada. E então ele disse, epá, esqueceram-se de si, não se quer falar em si. E vou deixar aqui a porta aberta, às 4 horas a ordem da parada, tem ali 2 saquinhos que lá estão lixo, mas nós temos aqui uma cantina ao lado, o senhor pega neles, sem dinheiro, saia. Mas se isso acontecer, correr mal, o senhor não diga que foi eu que abri. O senhor diz que estava aberto e saí. E lá fui para a porta fora. E então fui para um aviário de um amigo Alberto, que felizmente... Alberto Borges Cabral também já faleci, também fui para lá, estive lá enquanto não saíram os presos da Terceira. E pronto, foi uma aventura que não me vou esquecer nunca. Nunca mais o incomodaram, né? Nunca mais o chamaram, né? Nunca mais. Depois aquilo passou, entrou a legalidade. Passou. E agora nós vamos dar um salto muito grande, gigante, que o programa tem os seus limites temporários. E agora queria que me explicasse essa sua paixão pela pedra. Sei que o senhor é um dos grandes investigadores na Ilha de São Miguel das construções antigas de pedra. Chama-me sempre a atenção as formas como se arruma pedra, e a maioria tem utilidade, mas outras não. Os muros têm utilidade, os mirantes têm utilidade, só que os maroços tinham configurações estranhas. E eu percebi... Existem muitos maroços em São Miguel? Temos muitos em São Miguel, não sei se teremos mais ou menos, mas nós temos aqui... O que é um maroço? Um maroço é um amontoado de pedra que a população chama castelos de pedra. Mas no fundo... Mas tem alguma forma específica? Nem todos têm. Nós temos que recuar muito no tempo, que São Miguel e os Açores foram povoados por gente muito diferente, da Índia, de Marrocos, de Fez, do Egito, e há formas até que têm arrumação tipo pirâmide. Isso tem influência das pessoas que vêm para cá. E eu acabei de investigar, fiz um pequeno ensaio em 7 artigos que saíram no Correio dos Açores, este ano passado. Ainda não tenho dinheiro para um livro, mas fiz um pequeno ensaio e que mostra isso. E nós temos uma mistura de gênese de povos, por isso é que somos um povo muito específico, e eu tenho orgulho de fazer parte deste povo. Este povo tem realmente um saber e uma forma de lutar e trabalhar que ainda hoje se mantém. Não é a primeira caso que nós temos 1 milhão de pessoas açorianas que estão espalhados por todo o mundo. Me diga uma coisa, esses quilómetros de muros de pedra, eu lembro-me de ouvir dizer que aquilo era praticamente trabalho escravo, não é, dos açorianos. Por isso é que ainda hoje se fala que Fulano de Tal é um murinho de trabalho, Fulano de Tal é uma murinha... Esses quilómetros de muros que fizeram por esta ilha toda, há alguns que têm uma forma muito esquisita. O senhor mostrou-me uma vez ali para os lados do Livramento um muro com uma largura enorme, uma altura grande e que tem uma porta redonda no meio, parece que não serve para nada. Aquilo tinha uma utilidade, aquilo era uma forma de arrumar a pedra, mas também com a intenção de ser útil, porque na altura em que aquilo foi construído foi para arrumar a pedra, mas depois, na época da Laranja, em 1800, no século XVII, XVIII, nós começamos a mandar laranja daqui para fora e era vital, porque não havia comunicações a não ser visuais, de ter ali alguém ali em cima, que aquilo está ao nível do nível do mar, do horizonte, e tinha uma escadaria lateral que servia para vislumbrar o horizonte. E quando apareciam umas velas, eles iam apanhar a laranja, que dava tempo de apanhar e levá-las ou à praia ou um sítio qualquer para mandar para fora. Portanto, aquilo teve utilidade. E os mirantes? Os mirantes também? Os mirantes há para lazer e há também para vigiar os piratas, porque muitas vezes eles entraram nessas ilhas e chegaram a levar consigo não só os bens e as pessoas, também houve pessoas que foram raptadas e que foram vendidos como escravos noutras partes do mundo. Mas nós tivemos que inventar formas também de guardar o bem para se semelhar no ano seguinte. No caso concreto do Ilha de São Roque, que um João de Prestes, por isso é que chama-se ainda Prestes de Baixo e Prestes de Cima,
ali naquela zona São Roque e Feijão de Baixo, que criou ali uns buracos para guardar alqueires de trigo para que nunca se perdesse a sementeira do ano seguinte. E aquilo era da população. O senhor mostrou-me também umas covas em pedra ali ao pé da praia do Poplo. Pois aí tem outra história. Então. É a história de um paradoxo da história dos portugueses na sua descoberta de outros continentes, mas também no sentido de trazerem pessoas para desbravar a terra, que é os tais meuros, trabalhar como um meuro e que vê toda a gente, todo o mundo para aí. E então houve um paradoxo. Foi, na Santa Inquisição, toda a gente que não se convertia ao catolicismo, aos cristãos novos, ou eram queimados, ou então eram castigados corporalmente e vinham em degredo para vários sítios do globo, nomeadamente para Angola, para Moçambique e para os Açores, e não partia nenhum barco do continente, quer que seja do Tejo, mesmo da Ribeira, no Porto, para as terras descobertas. Fiz uma pergunta sobre as covas das pedras. Exatamente. E então, vem para cá, muita gente em degredo, cujo o trabalho era castigar o corpo, mas sendo útil ao Estado. E então, há alegretes de pedra ali naquela canada da Salsa, na zona de Livramento, que são milhares e milhares de covas que ainda lá estão, que é património da humanidade. Para quê? Para por vinha. Portanto, se plantavam a vinha no meio dessas covas... Embaixo tem 30 centímetros de diâmetro e em cima tem 1,20 m. E normalmente tem 90 centímetros de altura. Portanto, é um vaso... Tudo em pedra? Tudo em pedra. E são centenas ou milhares de covas daquelas. Aquilo ia dali daquela zona... Da praia, praticamente? Da praia do Pequena, do Poplo, até à Talhada, da linha do mar, até ao Pico da Pedra e Rabo de Peixe. Agora, há uma outra coisa que o senhor mostrou também, que são muros que terminam numas pedras que parecem estar postas ao acaso com uns buracos. Bom, aquilo foi uma forma... que existem noutras ilhas, não é só em São Miguel? Em São Miguel também tem, mas noutras ilhas não vi. Mas em São Miguel há alguns muros destes que têm um grande valor de não se perder, porque não se faz aquilo, não é qualquer não caem pessoa, aquelas... Não caem, não. Porquê é que não caem? Aquilo não cai porque está num equilíbrio de tal maneira... Será que esses buracos é para passar o vento? Aquilo é só para cabra-ventos, porque um abrigo de uma quinta levava aí 15 a 20 anos para se fazer. E aquilo foi a forma de fazer um muro com mais de 2,40 m, cuja parte terminal, que chamada a coroa, era posta em triângulo, triângulo a triângulo, triângulo em triângulo, para que o vento, quando batesse ali, não estragasse a planta. Era um cabra-ventos. Portanto, isto chama aquele muro cabra-ventos. E não caía, porque embora fosse salto, tinha os buracos fundo. Tinha para passar, exatamente. Agora passamos para outro, para acabar esta nossa entrevista. O senhor é um grande interventor na estação de serviço. Não há estação de serviço em que o senhor não telefone e não fale e não ponha... Porquê essa sua intervenção? Eu tenho isso porque o povo nem sempre tem a possibilidade de falar naquele programa. Eu faço um apelo aqui agora, se alguém também ouvir, que deviam até intervir de fora, porque é vontade de um povo que tem necessidade de falar e dizer, porque um político inteligente devia de ouvir todos os dias aquele programa, porque ali é a fonte, um manancial de ideias, que se eles pegassem nelas, são ideias executíveis, que é de interesse do futuro dos Açores, porque infelizmente está a sair dos Açores o euro, que é a juventude, que os pais queimaram o dinheirinho que tinham nesses jovens, esses jovens queimaram as pestanas e estão a sair todos da região para trabalhar em zonas que não são a nossa, que a maior riqueza que nós temos é essa juventude. Nós somos ricos no mar e na terra. Portanto, é isso que o leva a intervir sempre naqueles programas? Porque são a forma de abrir e contagiar os outros que venham atrás de mim a dizer a mesma coisa, porque isso dá-me imenso prazer ver que estou certo e quando falo não é por falar. Eu dou sempre um contributo e vou continuar a dar, até que seja proibido, ou que não me deixem intervir, mas isso talvez não vá acontecer. Já é muito mas conhecido. Eu penso que toda a gente devia falar, porque é assim que os Açores podem ser melhores. Portanto, apela à intervenção assim, da cidade. A intervenção ativa. Costa, muito obrigado pela sua prazer entrevista. Estar aqui, um abraço para todos. Muito obrigado. Eu, em livros, tenho aqui, eu trouxe hoje de propósito esta biografia do senhor 5%,
Calouste Gulbenkian, é uma figura muito interessante da história do mundo, porque foi dos homens mais ricos do mundo, mas começou por um pobre arménio que praticamente não tinha onde cair morto. Mas tinha obsessão por petróleo, especializou-se no estudo do petróleo e das terras de petróleo, quer no Médio Oriente, quer depois na Venezuela, e tornou-se um homem com uma fortuna incomensurável. Depois, no tempo da guerra, veio para Portugal, porque nós éramos um país neutro, não é? E aqui ele tinha alguma paz, enfim, as minorias arménias tinham sido extintas pelos turcos. Ele viveu em Portugal, estabeleceu aqui uma fundação que tem meios colossais derivada da grande riqueza que ele tinha. Mas este livro, que é uma biografia feita por um inglês, tem aqui um parágrafo que eu gostava de ler para verem que estas coisas dos grandes negócios, porque enfim, se vamos supor um cidadão pobre que é bem servido numa repartição pública, suponhamos num hospital por uma senhora enfermeira que a trata, ou que o trata muito bem, e que depois oferece um ananás ou uma saca de batatas, etc. Ninguém leva isso a mal, porque, enfim, é a gratidão daquela pessoa. Mas entre as pessoas que lidam com milhares de milhões de euros ou de dólares, as ofertas, claro que não podem ser ananases nem sacas de batatas. E há aqui um capítulo em que o Gulbenkian fez com que a França ganhasse uma fortuna colossal numa percentagem de uma daquelas companhias de petróleo que ele ajudou a fundar. E claro, a pessoa francesa que dirigiu era um senhor Beranger, que dirigiu as negociações e vivia num grande palácio que o Gulbenkian tinha em Paris. E depois, o que aconteceu, como o negócio correu bem para a França e bem para o Gulbenkian, bem para toda a gente, o Gulbenkian ofereceu o palácio, que estava cheio de obras de arte e de riquezas incomensuráveis, a este senhor Beranger, que era membro do governo francês. E depois este inglês, que é o autor disto, não é? Ralph Hewins, diz o seguinte: é bastante comum nos círculos da alta finança a sinalizar a concretização de um grande negócio com um presente. Isto é costume, quer dizer, na alta finança, pessoas que gerem milhares de milhões ou centenas de milhões, obviamente que não vão dar pequenos presentes, dão presentes em proporção da sua... Isto é comum entre aqueles meios. As pessoas pobres ou de média fortuna como nós, não devemos espantar-nos que os muito ricos ofereçam coisas muito ricas, porque é a proporção da realidade. Nem tudo é corrupção. E nós, como somos um país muito pobre, às vezes temos uma certa resistência a ver os outros enriquecer mais do que nós. Mas nem tudo é crime e é preciso saber separar o trigo do joio. Esta biografia do Calouste Gulbenkian mostra como é que um rapaz de 19 anos que não tem onde cair morto acaba por ser um dos homens mais ricos do mundo. Até ao próximo programa.